Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja derramada abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Como Deus é bom, Ele tem nos ajudado. Nós podemos dizer com toda a convicção na nossa alma, até aqui, nos ajudou o Senhor. Esta é a razão de nós estarmos falando do amor de Deus, falando da verdade, falando da palavra de Deus, falando da graça que Deus revela a nós a cada dia. Porque a cada manhã, ao abrir os nossos olhos e contemplarmos a luz do dia, nós também podemos abrir a boca e bendizer o Senhor, por ter nos concedido a graça de acordarmos vivos, pois quantos deitam e não acordam no dia seguinte? Quantos saem para casa, para o trabalho e não voltam mais? Quantos que levantam pela manhã planejando a sua própria morte e quando encerra aquele dia, ela executou o seu intento, que era pôr fim à sua própria vida? Quantas pessoas que estão se matando diariamente pelo mundo afora. E só de nós acordarmos de manhã e abrirmos os nossos olhos e contemplar a luz do dia é motivo para nós rendermos graças a Deus. E ao encerrar o dia, ao chegar à noite, nós temos também que agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Mesmo vivendo no meio de tudo isto que está acontecendo, mas nós temos vivido pela fé, não pelo que os nossos olhos veem. Não andamos por vistas, como diz o apóstolo Paulo. Nós não andamos por aquilo que os nossos olhos alcançam, mas nós andamos pela fé, porque é a fé que move a mão de Deus em nosso favor. A fé em Deus, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, a fé na palavra de Deus que é imutável. Ele tem nos ajudado. A Deus toda a glória. E eu tenho certeza que Ele vai completar a boa obra que Ele começou a fazer na nossa vida. Ele nos ama. E o amor de Deus por nós é revelado a todo instante, sem nos esquecermos da maior demonstração de amor dele por nós, que foi de enviar o seu Filho amado, como cordeiro que tira o pecado do mundo, para morrer no madeiro, para morrer no Calvário. Deus morrendo no Calvário, Deus morrendo no madeiro, Deus morrendo na cruz, para nos redimir dos nossos pecados e nos preparar para encontrar com Ele, com o nosso Criador. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, a Ele toda a glória. Eu sou a pastora Carmen Soares e estou aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. Ela precisa ser pregada. A palavra de Deus precisa ser pregada, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E a fé, ela vem exatamente pelo ouvir, e o ouvir exatamente a palavra de Deus. E no cenário que nós estamos vivendo, cenário de total incertezas que tem dominado a vida das pessoas sobre a face da terra, nós precisamos focar algo certo. E o que é certo? O que é certo é a volta do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança de redenção eterna. A promessa de Deus para nós, de nos dar a redenção eterna no seu amado Filho, no nosso Senhor Jesus. A única certeza que eu tenho é esta, de que Ele virá. Eu posso estar morta,
Você pode estar morto se você tem fé em Jesus Cristo e o tem como único e suficiente Salvador da sua vida. Você pode estar morto, morta, sepultado. A sepultura pode estar sendo um local em que o seu corpo ou o meu corpo estará sendo preservado por Deus. A sepultura pode estar sendo um local de acolhimento provisório para os nossos corpos, se nós morrermos antes da volta do Senhor Jesus. Mas ela será apenas um acolhimento provisório. O sepulcro será apenas um acolhimento provisório, como aconteceu na vida de Lázaro, antes da sua ressurreição, no sepulcro que ele estava, onde ele ficou 3 dias. Aquele sepulcro foi apenas um abrigo provisório para guardar o corpo dele. E quando o Senhor Jesus falou, Lázaro, vem para fora, ele veio mesmo. Assim também como o sepulcro do próprio Senhor Jesus, que também foi um abrigo para o corpo dele, naquele dia de grande angústia para a sua vida, porque foi o dia do nosso resgate. Após ele ser morto, ele foi colocado no sepulcro, e lá ele ficou até o 3º dia. Não, ele não ficou lá, na verdade, o corpo dele estava lá, mas ele desceu até o inferno para derrotar Satanás diante da sua corte maligna, que, como Pedro narra, estava reunida lá no inferno, festejando, porque haviam crucificado o Filho do Deus vivo, a luz do mundo, o Salvador eterno. Mas quando Satanás festejava, nosso Senhor Jesus Cristo chegou lá para derrotá-lo, na presença de todos os demônios, que outrora eram anjos de Deus, mas que haviam abandonado o seu estado de santidade para seguir aquele anjo caído, para seguir a Satanás. Jesus os derrotou lá, enquanto todos esperavam o 3º dia, porque ele havia dito que ressuscitaria no 3º dia. Enquanto aqueles guardas romanos estavam lá guardando o sepulcro, onde fora colocado o corpo do Senhor, ele estava trabalhando para derrotar Satanás, tomar das mãos dele a chave da morte e a chave do inferno, e mostrar para ele de fato quem é que manda na história, no mundo, quem é que manda na vida da raça humana, quem é que manda no universo. É ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus. É ele que tem um plano que não pode ser frustrado. O plano de entregar tudo de volta nas mãos do Criador. Aquilo que Satanás está comandando com os seus enganos, em breve, podemos dizer isso pelos acontecidos dos dias atuais, em breve, o Senhor Jesus Cristo o aprisionará, e aí devolverá o governo do mundo nas mãos daquele que é dono, nas mãos de Deus. E eu quero compartilhar com você o que nós temos escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e a partir do verso de número 49. Lucas capítulo 12, a partir do verso 49, está escrito assim: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio, até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2
e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Ah, que coisa incrível! É exatamente o que está acontecendo. É o que nós estamos vendo nos dias atuais. Estas situações complicadas. Aqui o texto que eu citei, o Senhor Jesus, ele fala com total convicção da sua missão. Que não penseis vós, dizendo ele, que eu vim para trazer paz sobre a terra. Eu vim para trazer fogo, espada. Ou seja, ele estava dizendo que ele havia vindo para trazer o juízo de Deus sobre a terra. O juízo de Deus. Porque como Paulo, o apóstolo, escreve a Romanos, capítulo 1 e 2, tudo que o ser humano podia conhecer de Deus, a sua grandeza, a sua plenitude, a sua bondade e misericórdia, a sua justiça, o seu amor eterno, o seu caráter firme, inabalável, porque ele não aceita suborno nem corrupção. Nele não há suborno, não há corrupção, ele não faz acepção de pessoas e ele não julga com parcialidade. Ele é perfeito em caráter. E tudo que deste Deus perfeito em caráter o ser humano podia conhecer, foi dado a ele a conhecer. Para quê? Para que quando acontecesse o julgamento de Deus sobre a humanidade, os filhos dos homens não viessem dizer: ah, Deus, mas o Senhor foi injusto. Porque o Senhor não nos falou destas coisas. E Ele falou tudo que nós precisávamos saber. Ele falou. Ele falou lá antes mesmo do dilúvio. Deus fala por sua própria boca a Noé. Que por sua boca também, pela boca de Noé, enquanto ele gastou os 100 anos da sua vida para a construção daquela arca, ele testificou da grandeza de Deus, ele testificou do juízo de Deus que viria sobre a terra. Deus deu a ele esse tempo, 100 anos, para construir a arca. E provavelmente, como o ser humano é muito curioso, chegavam para o Noé e perguntavam para ele: o que é isto que você está fazendo? E o Noé explicava para eles o que ele estava fazendo. A arca, ou o navio, um barco grande, que fora construído por Noé e pelos seus filhos, provavelmente por sua família, era um testemunho visível do juízo de Deus que estava para acontecer sobre aquele mundo, sobre a terra naqueles dias, na vida daquelas pessoas, que tudo que de Deus eles podiam conhecer, eles haviam conhecido por tudo que Deus criou, pelas coisas na ordem, tudo acontecendo na ordem, tudo sendo bem governado, porque se você parar e fazer uma análise, você vai ver que o sol, ele não muda a sua rota, a lua não muda a sua rota, e assim as estrelas também. Todos os dias elas estão lá, cumprindo a sua função, cumprindo o propósito pelo qual Deus as criou. E tudo se mantém assim, na ordem, criada por Deus. E tudo que aquelas pessoas do tempo de Noé precisavam saber de Deus, elas estavam sabendo. Elas estavam conhecendo de Deus o que elas precisavam conhecer. Mas elas preferiram rejeitar o conhecer de Deus, rejeitar, submeter a Deus. Queriam mais era sacudir de sobre os seus ombros o jugo do Senhor Deus, dizendo: Deus não manda em mim.
Eu conversei com uma pessoa, com uma mulher, uma mãe, esses dias, e ela me disse que criou seus filhos na igreja, na presença de Deus, ensinando para eles a verdade, ensinando para eles o que eles precisavam saber para prosseguir vencedores em um mundo que jaz no maligno. Mas aqueles filhos lindos cresceram, e assim que completaram a maioridade, eles não quiseram mais ir à igreja, e não quiseram mais, não fizeram a sua escolha, e falaram para a mãe: enquanto nós éramos criança, tudo bem, a gente não tinha opção, a gente ia com a senhora, mas agora nós somos maiores de idade, eu sou maior de idade, eu não vou mais ir na igreja, porque eu não vou acreditar numa coisa que eu nunca vi. Eu nunca vi Deus. Mãe, como que a senhora pode acreditar numa coisa que a senhora nunca viu, mãe? A senhora é doida. A senhora é doida. Ele teve esta atitude com a sua mãe, de confrontar a fé da sua mãe, dizendo para ela como que ela pode acreditar numa coisa, chamou Deus de coisa, de uma coisa que ela nunca viu, de uma coisa que ela não conhece. E ela disse: pois eu o conheço porque tudo que dele eu preciso conhecer, a palavra dele me mostra, é revelado a mim, através da pregação da palavra de Deus, através do Espírito Santo que habita na minha vida, que me transformou. Eu sei quem eu era, e eu sei quem eu sou hoje. Eu sei como era o meu coração sem Deus, e eu sei como é o meu coração com Deus. Eu mesmo testemunho da existência de Deus, mesmo que eu nunca o tenha visto com os meus olhos, mas eu testemunho com a minha alma, com o meu coração, com a minha vida, com o meu intelecto, com o meu raciocínio. Eu testemunho que ele existe, que ele é fiel e que ele há de julgar tudo e todos. Aqueles filhos, justificando a sua incredulidade, eles disseram para sua mãe que ela está perdendo seu tempo em acreditar numa coisa que ela nunca viu, acreditar em um Deus que ela nunca viu. Quantas pessoas que não estão fazendo o mesmo que esses jovens, também criticando seus pais pela sua fé. Mas o texto que eu acabei de ler aqui hoje, de Jesus Cristo dizendo: não penseis vós que eu vim trazer paz sobre a terra, eu vim trazer fogo, vim trazer espada, vim trazer guerra. E quisera eu que ela já estivesse ardendo. Por quê? Ele manifestou a sua indignação porque ele estava ali, demonstrando o poder de Deus. Ele foi profetizado pelo próprio Deus, porque ele era a semente da mulher que Deus havia profetizado lá no Éden. E Deus havia decretado lá no Éden, diante da queda de Adão e Eva, diante da serpente, das mentiras de Satanás. Adão e Eva teve uma queda, caiu do estado original, do estado de pureza, para um estado pecaminoso, porque eles transgrediram a palavra de Deus. E o pecado é isto, é a transgressão da lei de Deus. Deus deu para eles a lei. Vocês podem comer de todo o fruto que tem no jardim, mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, deste vocês não comam, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Então, essa foi a transgressão, comer do fruto. Todos eles morreram. Só por aí já prova que Deus é verdadeiro. Só por você ir em um velório e ver aquela pessoa dentro de um caixão, está provando que Deus é verdadeiro, que a palavra dele é verdadeira, porque mesmo que nós não queiramos morrer, ou que não queremos que os nossos entes amados morram, mas eles morrem.
e nós também morremos. Porque foi assim que Deus determinou: se comeres, o dia que dele comer, certamente morrerás. Mas Deus prova seu grande amor para conosco. Por quê? Porque ele nos deu a oportunidade em Cristo Jesus, a única, no seu Filho amado, de ressurgir dos mortos. Por isso, quando nosso Senhor Jesus, ele fala esta palavra aqui: não pensei vós que eu vim para trazer paz sobre a terra. Por que não? Eu vim para trazer justiça, trazer o que? Juízo, porque Deus sempre falou com a humanidade. Quando Deus, depois do dilúvio, depois que os filhos de Noé voltaram a fazer tudo errado, aí Deus separa o quê? Uma linhagem, por intermédio de Abraão. Deus faz aliança com Abraão, dizendo para ele: ô Abraão, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha Deus agindo em prol da humanidade, fazendo uma aliança com Abraão. Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, segue o projeto de Deus, o caminho que Deus determinou para a sua vida, para que Deus pudesse cumprir tudo que ele havia prometido. Depois, Deus usa os patriarcas, além de Abraão, Isaque e Jacó, ele usa também os 12 filhos de Israel, os 12 chefes das tribos de Israel. Deus usa eles também para poder testificar a verdade, testificar a grandeza de Deus. Tudo por quê? Porque Deus, ele não mente, ele não é homem para que mintas. Ele não é filho do homem, para que não possa cumprir aquilo que ele prometeu. E o que ele tinha prometido? Através de Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. E agora o que ele estava fazendo? Ele estava cumprindo. E através dos filhos de Jacó, ele teve 12 filhos homens. E desses 12 filhos, formou-se as 12 tribos de Israel. E Deus continuou falando. Depois, Deus os tira do Egito, da escravidão, e os leva para a terra da promessa, a terra de Canaã, e continuou falando. E os filhos de Israel saíram do propósito de Deus, mas Deus continuou falando, levantando profetas, levantando juízes para julgar os profetas, para falar a verdade para eles, constituindo o sacerdócio no meio deles. Através da tribo de Levi, a tribo que ele separou para ele, como sendo a tribo sacerdotal, que falaria das grandezas de Deus, dos oráculos de Deus, dos ensinamentos de Deus, das leis de Deus, que Deus havia passado por eles através do Moisés, lá no Monte Sinai. Deus continuou falando. Ele falou através dos seus profetas. É só você pegar a Bíblia Sagrada e ler livro por livro. Você testificará isto, que Deus falou, e Deus fala, como o autor da carta aos Hebreus fala para nós no capítulo 1, que outrora Deus falou aos pais, aos patriarcas, por intermédio dos profetas e de anjos, e foi falando. Mas hoje, Deus tem falado conosco por intermédio do nosso Senhor Jesus, a quem Ele constituiu juiz dos vivos e dos mortos, a quem ele constituiu Senhor, Senhor de todos. E aqui nesse texto de Lucas, que nós acabamos de ler, Lucas narrando o que Jesus Cristo disse, que ele não havia vindo trazer paz sobre a terra, mas espada. E ele estava na expectativa de ver a terra arder, porque tudo que de Deus se podia conhecer, o ser humano havia conhecido. Mas não deram a Deus a glória devida, mas não fizeram o que precisava ser feito. Aí chegou a situação, o texto aqui da divisão familiar, 5 dentro de uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, é o que nós temos visto, a violência doméstica,
que tem assolado com famílias sobre a face da terra, além da violência doméstica, além da criminalidade que se espalha sobre a face da terra, tudo isto deveria chamar a nossa atenção. Por que é que isso está acontecendo? Porque Deus fez tudo o que ele prometeu fazer. Mas o ser humano, ele prometeu enviar o Cristo, ele enviou o Cristo, ele trouxe o Cristo. Mas o ser humano, não apenas os filhos de Israel, mas o ser humano em si, preferiu deixar de crer em Jesus Cristo e crer em qualquer sistema religioso que satisfaça o ego dele. Ele ele se adapta ao sistema religioso e sacode o jugo de Deus de sobre si e segue as normas determinadas por aquela tal religião. E assim ele leva a sua vida como uma pessoa religiosa, mas não como uma pessoa que submete à vontade de Deus. Mas tem os que submetem à vontade de Deus. Aí eles têm o privilégio, a graça de se tornarem filhos de Deus. E quando Jesus estava falando aqui, ele estava falando exatamente para aquelas pessoas que estavam dando ouvidos a ele. Elas estavam ali ouvindo Jesus Cristo. E geralmente as pessoas hoje, nos nossos dias, quando elas procuram a igreja, elas procuram só para receber milagres, para receber solução de um problema que está tirando a paz da alma dela. Está uma guerra dentro da casa dela às vezes. O membro da família está dominado pelo mal. Aí ela procura o Senhor, para Deus dar a ela um alento, um alívio, dar a ela um socorro, livrá-la daquele mal que está tirando o seu sossego, tirando a sua paz. E às vezes ela busca a Deus somente para isto, e não busca a Deus para o mais que Deus tem para a vida dela. O que Deus tem para a nossa vida? Ele tem vida com abundância. Uma qualidade de vida que nós adquirimos a partir do momento que nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós entramos nesta qualidade de vida, a vida que Jesus trouxe dos céus, vida com abundância. Mas aqui ele está falando de guerra, que ele trouxe espada, que ele trouxe fogo, e ele queria ver a terra ardendo, mas na verdade o que ele queria? A justiça de Deus, o juízo de Deus chegando na terra, porque todas as oportunidades que o ser humano precisava, Deus deu, e Deus tem dado, e a graça dele não encerrou, ela permanecerá ainda. Nós estamos desfrutando da graça de Deus, mas mesmo desfrutando da graça de Deus, o que nós estamos vivendo hoje? Vamos pegar os nossos dias, vamos pegar os dias atuais. Eu estou gravando este vídeo no dia 14 de março de 2020. E o que nós estamos vivendo hoje? Uma incerteza total, que atingiu a todos, ricos e pobres. Eu estava vendo hoje numa página de notícias na internet, os países que estão relatando e vivendo e estão também já apresentando os seus relatórios de pessoas contaminadas pelo coronavírus, que está sendo o pânico dos moradores da terra, a ponto de um país com tamanha expressão na face da terra, como a Itália, que tem uma participação expressiva na história humana, pois quando Jesus Cristo nasceu, o mundo estava sendo governado por César, que era o imperador romano da Itália atual. E o que acontece hoje, diante desta realidade do coronavírus? Está colocando
pânico, porque ele não escolhe rico e nem pobre, nem branco, nem negro. Ele não escolhe raça, posição social. Ele está atingindo as pessoas. Ele está colocando medo nas pessoas. A Itália parou, está parada nesse dia que eu estou falando aqui com você. Um país parado por causa de um vírus que está matando pessoas, que já matou pessoas, mais de 4.000 pessoas, e está se espalhando pela terra. E o que é que nós estamos vendo? Pessoas com medo, pessoas angustiadas, pessoas de máscaras pelas ruas da cidade, pessoas recolhidas dentro da sua casa, pessoas que não pegam mais na mão de ninguém para não ser contaminada. Que coisa! Isso tudo são sinais na terra, para que as pessoas abram os olhos e enxerguem a realidade. No texto que nós lemos também, Jesus falou que estava esperando por ele, né? O que que esperava por ele? Esperava por ele algo difícil, que seria a crucificação, que seria a morte de cruz. Mas é interessante que ele estava ansioso por aquela hora. Ele estava ansiando por aquela hora, pelo cálice. Ele fala que havia um cálice que ele teria que beber ainda. E o cálice que ele teria que beber seria a sua morte, sua crucificação e sua morte na cruz. E aí o que que ele diz? Que ele estava ansioso, né? Como é que pode uma coisa dessa? Ele chama de batismo, de batismo, tá? Ele fala de um batismo, aqui no verso 50 de Lucas, capítulo 12. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Ele estava falando da sua morte. E ele estava dizendo que estava angustiado, esperando com uma grande expectativa que esta hora chegasse. Por quê? Porque seria exatamente o que ele havia vindo ao mundo para fazer, para morrer na cruz, dar a sua vida, pagar o preço, derramar seu sangue lá, dando a redenção pela fé, através do seu sangue, através da vida, do sacrifício dele, dando uma oportunidade para as pessoas, antes que viesse o juízo de Deus sobre a face da terra. E é exatamente isto que está acontecendo. Hoje, além das guerras dentro dos lares, nas ruas e por todos os lados, nós estamos vendo aí essas epidemias, esses vírus que estão tirando o sossego dos governantes do mundo inteiro, que estão derrubando o sistema econômico mundial, que estão levando as bolsas de valores no mundo inteiro a percas assim incalculáveis, levando pessoas à loucura por causa das suas perdas diárias, aquelas que estão que vivem no mundo das ações de compra e venda, de ação do mercado financeiro. As pessoas estão enlouquecendo, tem países aí que não sabem como é que vai ser depois que passar esse surto do coronavírus. São sinais na terra, sinais que Deus está permitindo para chamar o homem, para olhar para ele, para submeter a ele. É uma oportunidade. Essas coisas que acontecem deveria ser utilizado como para os governantes, para eles pararem e analisar as escrituras. Porque um vírus que mata cerca de 4.000 pessoas, aí nós temos hoje mais de 7 bilhões de pessoas na face da terra. A Índia tem mais de 1 bilhão.
A China tem cerca de quase 2 bilhões de pessoas. E lá morreu cerca de 3.200 pessoas. Eu não tenho o número oficial de quantas pessoas que morreram por causa do vírus, do coronavírus. Mas olha, veja você, neste continente tão grande como a Ásia, tantas pessoas como tem lá, mas 3.000 mortes ou 4.000 mortes no mundo inteiro, deixa as pessoas em pânico. Nesse número de mais de 7 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Então as pessoas tinham que ver que algo de fato, como juízo de Deus, está acontecendo. E o que elas deveriam fazer? Voltar os olhos para Deus, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus compaixão, porque o que é o vírus coronavírus, que por mais de um mês vitimou cerca de 4.000 ou 4.500 pessoas na face da terra, neste contingente de mais de 7 bilhões de pessoas, diante do que está escrito em Apocalipse. Se você pegar Apocalipse capítulo 6 apenas, só o capítulo 6, e você vê a abertura dos selos e a ação dos cavalos, que aparece no capítulo 6 de Apocalipse, que deixa um resultado de morte de 40%, a quarta parte dos habitantes da terra. O que é o coronavírus? Diante dos juízos que está decretados pelo Senhor, o que é o coronavírus? O que é a morte de 4.500 pessoas perante o que está reservado para acontecer? Só com a soltura dos cavalos, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo preto, só pela soltura desses cavalos. E a abertura dos selos de Apocalipse capítulo 6. Só o que é esse vírus perante o que Deus sentenciou? São sinais na terra, para que as pessoas abram os olhos e ouçam a voz de Deus, porque desde a queda, aliás, antes de Adão e Eva cair, Deus falou para eles. E Deus tem falado, e Jesus falou que ele estava ansioso para beber o cálice, que era um batismo, né? Um batismo que ele teria que passar por ele, que era a sua morte. Mas ele estava ansioso para poder cumprir isso logo, para morrer, para cumprir o que Deus havia determinado. Para que o ser humano não tivesse o que dizer de Deus, porque tudo que Deus precisava fazer, Deus fez. Tudo que Deus precisa fazer, Deus está fazendo. Jesus Cristo está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando, os anjos do Senhor estão trabalhando em favor daqueles que amam a Deus. Eu vejo que as pessoas, elas mobilizam para poder se defenderem aí da morte provocada pelo coronavírus ou qualquer outro vírus que surge sobre a face da terra. Elas se equipam de todo jeito, os governantes mobilizam suas nações para se defenderem dessa ameaça que está aí, que é o vírus, coronavírus. Mas não abre o coração para Deus, não se arrepende dos seus pecados, não converte dos seus maus caminhos, não volta para Deus, porque converter é fazer a conversão. É você estar indo numa direção, dar meia volta e voltar. Você volta no mesmo caminho, só na direção contrária, porque você descobriu que estava indo num caminho errado. Aí você volta na outra direção.
No caso, voltar para Deus. E Jesus, que disse que veio trazer espada, fogo, que não veio trazer paz e fogo, é exatamente isso. Isso é o quê? É o executar da justiça de Deus. Então eu vejo as pessoas mobilizadas, as pessoas loucas andando de máscara sobre a face da terra, nas ruas da cidade, com medo de morrerem, com medo de pegar o vírus, coronavírus, levando os países a fecharem suas fronteiras, fecharem seus aeroportos, fecharem as marinhas também, não deixaram ninguém chegar nem por terra, nem pelo ar, nem por água, em seus países, para não levar o vírus, coronavírus. Vejo as pessoas com muito medo de morrerem, mas não tem medo de desobedecerem a Deus, de agir como se o que Jesus Cristo falou não serve para nada. Ele foi apenas um filósofo, um político bem intencionado. Tem gente que diz até que ele foi um bobinho, cheio de boa intenção, mas que foi mal compreendido. Não, ele é o Senhor. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E tudo que está escrito vai acontecer. Se o vírus coronavírus coloca pânico em umas pessoas, nos governantes, para poder não propagar o vírus sobre a face da terra, eu paro e imagino, quando chegar o tempo da grande tribulação, quando chegar o tempo da besta, do falso profeta, quando chegar o tempo desses seres que vão estar comandando a face da terra, comandando os governos, comandando o mundo, como é que vai ser a vida das pessoas? Porque elas não terão escolha, não terá democracia, não terá governo do povo, pelo povo e para o povo. Será ele, a besta, será o homem que terá o título da besta, será o falso profeta, serão eles que vão estar governando, e aquele que João falou, o anticristo, que é o anti-Messias Israel, que é o anti-Jesus Cristo, contrário a Jesus Cristo. Imagina, ninguém vai poder dizer, não, você não pode fazer isso comigo, eu tenho meus direitos. Tem meus direitos, que é isso que as pessoas falam. Eu tenho livre-arbítrio, posso fazer o que eu quero. Não é bem assim. Porque a besta, o falso profeta, o anticristo, são seres que Deus vai permitir que eles governem sobre a terra também, como castigo, como punição para o ser humano, que tudo que de Deus conheceu, tudo que de Deus compreendeu, não serviu para ele se arrepender dos seus maus caminhos, e tudo que está acontecendo também não tem sido suficiente para levar as pessoas a chegar à conclusão de que o fim chegou. O tempo do fim está aí. Os acontecidos que nós temos visto nos dias atuais, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer, isso não é para poder te colocar medo, isso é para abrir seus olhos. Isso não é para te deixar em pânico, não, é para você alegrar. Tanto é que o próprio Jesus falou, quando vocês virem essas coisas acontecerem, alegrai-vos, exultai, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Eu confesso para você que eu estou feliz. Eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque a minha redenção está próxima. Porque a qualquer instante Deus vai interferir na vida do ser humano. E mesmo vindo sobre eles pragas terríveis, que assolará com a quarta parte da terra, elas ainda vão ser inimigas de Deus. Vão blasfemar contra Deus, ficarem bravas com Deus, porque Ele está fazendo isto. Por que Ele está fazendo isto? Deus é soberano Rei, é soberano Senhor.
E nós precisamos voltar para Ele a cada manhã, com o coração agradecido, submisso a Ele, pedindo a Ele misericórdia para nós, para nossa casa, para nossa família e para todas as famílias da terra. E não nos comportando com arrogância, como se nós fôssemos alguma coisa. O próprio Jesus falou para nós: depois de vocês fizerem tudo que eu vos mandar fazer, vocês precisam lembrar de uma coisa: que vocês não passam de servos inúteis, que só fizeram aquilo que lhes foram mandado fazer. Mas como Ele é bom, mesmo sabendo da nossa condição de servos inúteis, que muitas vezes fazemos as coisas com uma grande má vontade, Ele não nos lança fora, dizendo para nós: todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e todo que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Não tem lugar melhor para nós do que no Senhor. Debaixo das asas dele, Ele fala para nós no Salmo 91, caia 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu prefiro Deus, mesmo sabendo que vai ter os juízos de Deus, os quais Jesus desejava que eles já estivessem acontecendo. Mesmo às vezes as pessoas ficando revoltadas com Deus por causa dos seus juízos. Eu amo a Deus. Eu quero Deus. E se você está assistindo esse vídeo, é porque você também ama Deus e você quer Deus. Então que você permaneça fiel. Fiel até o fim. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai celestial, Deus maravilhoso, Deus justo, Deus fiel, Deus poderoso, Deus que tem planos e propósitos, que nenhum deles podem ser frustrados, porque o Senhor é que é o soberano e manda sobre tudo e sobre todos. Que o Senhor abençoe, meu Deus, as nossas vidas. Que o Senhor abençoe as famílias da terra, tendo compaixão delas, tendo misericórdia, meu Deus. E por causa da aliança que o Senhor fez com o teu servo Abraão, por causa da aliança com o teu filho Jesus Cristo, aliança em que ele foi o sacrifício pelas famílias da terra, ele foi o sacrifício por nós, Pai. Ele foi o sacrifício. Por causa dele, nós te pedimos, compadeça-te de nós. Compadeça-te daqueles, ó Deus, que estão seguindo o caminho de Satanás, o caminho do engano, o caminho da perdição, o caminho largo, que entrou na porta larga, que está andando no caminho largo e que não quer voltar para o caminho estreito, que não quer entrar na porta estreita. O Senhor compadeça-te destas pessoas, Pai, desta vida que faz a escolha errada. E que o Senhor tire o pânico dos nossos corações. E que nós tenhamos confiança no Senhor. Nós cujos nomes, pela graça do Senhor, estão escritos no livro da vida, no livro do Cordeiro. Que o Senhor nos sustente, para que nenhum de nós venhamos apostatar. Este deve ser, meu Deus, deve ser o nosso clamor, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Guarda-nos e não nos deixe apostatar, abandonar a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e obedecendo a doutrinas de demônios, mas que nós sejamos ajudados pelo Senhor a ser fiel até o fim, para que nós recebamos a coroa da vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo que o teu Filho fez por nós. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor Deus, pelo que o Senhor fez por nós. Que nós não venhamos entrar em pânico, mas que nós venhamos exercitar a nossa fé, porque o Senhor sabe cuidar de nós. Abençoa este lar, esta família, abençoa a vida desta mulher,
a vida do homem, a vida, meu Deus, desse pai de família, dessa mãe de família, que eles venham buscar ao Senhor, que eles venham se arrepender, para que eles sejam livres de todo mal. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus, porque há uma promessa na qual nós esperamos, porque nós temos guardado a tua palavra, a palavra da tua perseverança, Senhor Jesus. O Senhor prometeu para nós que nos guardará da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para colocar à prova os que habitam sobre a terra. Que esta promessa esteja nos nossos corações e que nós sejamos fiéis até o fim. Nós te pedimos isto e lançamos sobre ti as nossas ansiedades e entregamos em tuas mãos as nossas ansiedades, porque nós temos total convicção que o Senhor sabe cuidar de nós. Ao Senhor toda a glória, todo louvor, hoje e eternamente. Amém. Muito bem. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Permaneça olhando para Jesus Cristo e ouvindo a Ele. Deus tem falado conosco todos os dias, através do nosso Senhor Jesus. A Ele toda a glória. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Compartilha o vídeo, se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E tenha paz em Deus. Confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que sofrem todos os ventos fortes que sopram sobre eles, os fenômenos da natureza que acontecem lá, mas eles permanecem firmes em volta de Jerusalém. Assim são os que confiam no Senhor, permanecem firmes para sempre. Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.